Salve, meu caro aluno, salve, minha cara aluna. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Turma, na aula de hoje, nós vamos discutir um pouco mais sobre as proteínas. Nas nossas aulas anteriores, eu discuti com vocês que essas estruturas aqui são formadas a partir daquela molécula. A gente viu com detalhes quem são elas. São as moléculas que a gente chama de aminoácidos. A gente viu a configuração, a aparência que essa molécula tem, o que é o aminoácido. O que a gente vai ver na aula de hoje, então, é o que eu formo a partir dessa união. Como é que eu vou construir o que eu vou construir a partir dessa união desses aminoácidos, que são as proteínas. Nós vamos discutir num primeiro momento as características que existem associadas a essa construção dessa molécula, os fatores que vão interferir no funcionamento dela, para num segundo momento da nossa aula depois a gente ver as funções que essas substâncias desempenham. Já vou adiantando, turma, que no que diz respeito às proteínas, elas provavelmente são uma das substâncias mais caras, mais especiais, mais essenciais, mais tchutchuquinhas para o funcionamento do nosso organismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, galera, deixa eu contar um negócio para vocês. As proteínas, elas desempenham vários papéis diferentes. Dentre eles, um dos mais importantes de todos, que são as enzimas. Na hora que a gente for ver a aula especial que a gente dá só sobre enzimas, vocês vão perceber como é que essas substâncias são tão especiais. O que é legal um pouquinho da gente começar a perceber? Quando eu vou olhar para os seres vivos, a quantidade de proteínas que formam os seres vivos, ou melhor, as moléculas de proteínas costumam ser uma das moléculas mais presentes nos seres vivos, dada inclusive essa diversidade de funções que essas substâncias podem desempenhar. Somado a isso, é legal a gente perceber que no que diz respeito ao funcionamento dos seres vivos, 3 substâncias podem servir de fonte de energia para o funcionamento dos seres vivos. Os carboidratos, que são as substâncias mais comuns que a gente costuma usar, os lipídios, que geralmente são a segunda substância que a gente costuma lançar a mão, e eventualmente as proteínas. Por via de regra, no entanto, turma, o nosso organismo busca evitar usar as proteínas como fonte de energia, justamente por elas serem tão especiais assim, por elas desempenharem tantos papéis essenciais ao bom funcionamento do nosso organismo. Então, percebam que essas substâncias não são brincadeira, pelo contrário, elas são tudo de bom. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, turma, é o seguinte: quando eu começo a juntar vários aminoácidos e começo a formar efetivamente as minhas proteínas, essas minhas moléculas, elas começam a ganhar um formato. É isso que eu estou dizendo quando eu estou apresentando aqui para vocês a estrutura das proteínas. Quando eu estou falando de estrutura da proteína, não é nada mais nada menos, eu estou falando sobre o formato que as proteínas vão ter. E aí, na hora que eu vou classificar esse formato, eu posso classificar eles de 4 formas diferentes. Eu posso dizer que as minhas proteínas têm estruturas primárias, secundárias, terciárias ou quaternárias. Esses desenhos que eu fiz aqui debaixo dessas palavras, turma, é como se eu estivesse tentando representar, e eu sei que não ficou lá grandes coisas, me perdoa pela minha limitação técnica, Estou tentando representar o que seria a estrutura da minha proteína. E aí eu gostaria que vocês usassem bastante o poder da imaginação de vocês para vocês conseguirem vislumbrar o que eu estou querendo dizer. Proteínas de estrutura primária são proteínas o quê? São proteínas que têm uma organização tridimensional muito simples. É como se elas estivessem organizadas basicamente numa enorme fita bem extensa. É isso que é uma proteína de estrutura primária. Proteínas de estrutura secundária é o que acaba acontecendo. Os aminoácidos que formam a minha proteína, eles começam a fazer o quê? Eles começam a interagir um com os outros. Além das ligações peptídicas que permitem a união entre eles, as outras moléculas, ou melhor, os outros átomos que formam a molécula de aminoácido, também começam a interagir. Isso faz com que a minha proteína comece a ganhar um formato, uma aparência cada vez mais tridimensional. Então elas começam, uma das características mais comuns com essas proteínas de estrutura secundária, elas começam a se espiralizar. Como se elas estivessem formando um fiozinho de telefone. Eu sei que está cada vez mais raro a gente pensar em telefone e em fio de telefone, mas vamos lá, força a memória de vocês aí, eu tenho certeza que pelo menos uma vez vocês devem ter visto esse fio de telefone. Se eu continuo nesse processo, eu continuo a elaborar cada vez essa minha molécula, a tendência é que ela vai começando a ganhar um aspecto cada vez mais tridimensional. Então esse meio fio de telefone, ele começa a contorcer cada vez mais sobre si mesmo. O resultado disso é uma proteína de estrutura o quê? Uma proteína de estrutura terciária. Em último estágio, eu chego na minha proteína de estrutura o quê? De estrutura quaternária. O que é uma proteína de estrutura quaternária? É a união de várias outras proteínas de estrutura terciária.
Muito mais do que você saber efetivamente o formato das proteínas, gente, da classificação, é vocês entenderem o quê? Que há uma tendência que elas comecem a existir tridimensionalmente. Há uma tendência a gente perceber que essa molécula ela não é achatada igual a gente mostra no desenho. Ela é, na verdade, tridimensional. E qual que é a relevância de você entender que ela existe de uma forma tridimensional? Gente, na biologia, forma e função andam sempre casados. Então esse formato tridimensional que a minha proteína ganha à medida que ela vai se contorcendo sobre si mesma e ela passa a deixar de ter essa aparência mais simples, faz com que ela seja eventualmente capaz de fazer o quê? Desempenhar a função que ela precisa de desempenhar. Por exemplo, nas enzimas, que são proteínas especiais, esse formato tridimensional vai ser fundamental para ela poder desempenhar o papel dela. Sem isso, ela não vai conseguir desempenhar o papel dela corretamente. Só que nem tudo são flores. A gente tem alguns detalhes que a gente precisa de levar em consideração para entender isso aqui. Uma das coisas que pode acontecer com a nossa proteína, turma, é ela sofrer um processo conhecido como desnaturação. O que é a proteína sofrer um processo de desnaturação? Ela ter o formato dela alterado. Então essa forma tridimensional que eu acabei de comentar com vocês, que é tão especial, que é tão cara, que vai assegurar o bom funcionamento da minha proteína, por quando a minha proteína sofre esse processo de desnaturação, ela acaba tendo esse formato alterado. Disse que forma e função estão sempre juntos. Se eu tenho esse processo de desnaturação, onde eu tenho uma mudança na forma da proteína, o que vai acabar acontecendo? Provavelmente eu vou observar uma perda de função. Eu quero isso? Não, eu não quero isso. Muito bem. Essa desnaturação ela pode ocorrer por diferentes fatores. A gente vai ver cada um deles. Mas já quero chamar a atenção de uma coisa aqui para vocês, turma. Esse processo de desnaturação ele pode ser reversível. Isso quer dizer o quê? Eu posso voltar atrás. Nem sempre os processos de desnaturação serão reversíveis, tá? Mas existe sim a possibilidade deles acontecerem. Então, desnaturação é perda de função, é perda de forma na minha proteína. E o que vai levar a minha proteína a perder forma? Coloquei aqui alguns dos, não são os únicos, alguns dos fatores. Os mais comuns a gente observar, que mais costumam aparecer em questões de vestibular, são esses dois primeiros, turma. A temperatura e o pH, tá certo? Valores muito elevados de temperatura fazem com que essa forma tridimensional da minha proteína passe a sofrer o quê? Passe a sofrer uma desestruturação, passe a fazer com que esse formato muito intrincado da minha proteína comece a assumir um formato mais simplificado. Perdeu a forma, perdeu a função. O pH também é um outro fator que faz isso acontecer. E eu tenho dois exemplos, um de temperatura e outro de pH, para mostrar para vocês. Olha só, no caso da temperatura, quando você vai fritar um ovo, aquela parte transparente, translúcida do ovo, que a gente popularmente chama de clara do ovo, ela é primariamente formada por uma proteína chamada albumina. Quando você aquece a albumina, o que acontece com ela? Ela muda o formato dela. Ela muda o formato de uma forma tão drástica que ela antes era translúcida e viscosa, ela passa a ser o quê? Branca e firme, porque a mudança na configuração estrutural dela é tão significativa que isso acontece. Mas, professor, você disse que pode ser reversível. Eu nunca vi um ovo frito ou cozido voltar ao estado original dele. Sim, gente, e vocês não vão ver, porque a variação de temperatura ali foi tamanha que quando é muito drástica essa variação, não há possibilidade desse processo ser reversível. Eu teria que cessar essa variação de temperatura antes de chegar naquele estado tradicional que a gente consegue observar no ovo. Um outro exemplo de variação do pH é quando você adiciona, por exemplo, gotas de limão no leite. O leite talha, porque a proteína do leite sofre um processo de coagulação. Ela também perde o formato e aí ela assume uma nova configuração. Por isso que a gente consegue observar aqueles gruminhos que aparecem no leite. Coloquei aqui também, detergentes podem também fazer isso, porque eles podem romper as ligações que estão formando a minha estrutura tridimensional, ou até mesmo alguns solventes orgânicos podem fazer isso, porque eles também vão interferir nas ligações. O que é legal de você saber a respeito desse processo de desnaturação? Que apesar de fazer com que a minha proteína perca o formato dela, a composição não se altera. Ou seja,
consumir o ovo cru ou consumir o ovo cozido ou frito não altera na concentração de quem? Na concentração de aminoácidos que formam a minha proteína. A única diferença que eu estou tendo é na configuração da proteína. A composição não se altera. Então o processo de naturação é só uma mudança na forma e não na composição, ok? Muito bem, agora eu vou trocar esse nosso quadro aqui e o que a gente vai ver agora são as várias funções, substância tão especial aqui que eu estou enchendo a bola, que são as proteínas, podem desempenhar no nosso organismo. Me dá só um instantinho. Então, meu caro aluno, minha cara aluna, estamos de volta agora para discutir, como havia dito, as funções que as proteínas podem desenvolver. Repara que eu coloquei aqui no nosso quadro várias funções diferentes, estruturais, hormonais, respiratórias, carreadoras, imunológicas, catalíticas. Nós vamos ver alguns exemplos de enzimas. Perdão, de enzima não, de proteínas, ok? Vocês têm que conhecer todas elas, vocês têm que saber todas essas funções? Não, mas é muito interessante que você tenha um entendimento da dimensão que essa molécula, a proteína, pode desempenhar no nosso organismo. Então, por isso que eu estou trazendo vários exemplos diferentes, para vocês começarem a perceber como é que essas substâncias estão presentes no nosso organismo. Em termos de nós, seres humanos, já disse, repito, é a substância mais comum, é a substância orgânica mais comum no nosso organismo, são justamente as proteínas. Um exemplo de função que a proteína pode desempenhar, então, é a função estrutural. Olha para o nome, o que eu estou querendo dizer quando eu falo de função estrutural? Construção e desenvolvimento de estruturas. Citei aqui 3, colágeno, elastina e a queratina. E já quero chamar a atenção de algumas coisas para vocês. Tem várias afirmativas pseudocientíficas, várias enganações disponíveis aí no mercado. Uma que eu vejo com muita frequência é a ideia das pessoas têm, e vários produtos associando essa ideia, de que a ingestão de colágeno levaria o nosso organismo a produzir mais colágeno. Principalmente produtos direcionados ao público feminino, é muito comum a gente notar isso, a presença da adição de colágeno na fórmula para supostamente ajudar a pessoa a ter mais colágeno. Gente, isso não faz o menor sentido biológico. A ingestão do colágeno não faz o menor sentido no que diz respeito a eu produzir mais colágeno. Qual é a função do colágeno? Está aqui, ó, sustentação. É o que dá sustentação para a nossa pele, dá firmeza para a nossa pele. É um dos motivos, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente tende a produzir menos colágeno e por conta disso a nossa pele ela começa a ficar mais caidinha mesmo. A gente começa a ter mais, como se fosse aquele deslizamento mesmo da pele, tá certo? Gente, mas pensa comigo, por que não faz o menor sentido a ingestão de colágeno para fazer com que a pessoa tenha mais colágeno? Porque, vamos lá, gente, segue meu raciocínio. Quando você come o colágeno, o que vai acontecer com o colágeno dentro da sua digestão? Ele vai ser destruído. Ele vai ser destruído até onde? Até os aminoácidos, que são os componentes dessa proteína. Então, você simplesmente ingerir o colágeno não quer dizer que você vai ter mais colágeno, porque não é o colágeno que você ingeriu que vai ser substituído na sua pele para trazer mais firmeza para a sua pele. Não, isso não existe. Ele vai ser quebrado até a forma de aminoácido e aí sim ele pode ser aproveitado. Mas ele pode ser aproveitado para quê? Para construir qualquer tipo de proteína e não necessariamente o colágeno. O que eu quero dizer com isso? Pensando no seu bem-estar, pensando na sua saúde, busque ter uma alimentação balanceada. Busque fazer a ingestão correta de proteínas, não apenas de colágeno, mas de proteínas de uma forma geral. E vale, inclusive, lembrar, turma, que essas proteínas elas não precisam de ser de origem animal. Não mesmo. Você consegue ter acesso a todos os aminoácidos fazendo uma injeção de proteínas vegetais. Inclusive, pensando no seu bem-estar e no bem-estar do planeta, é mais interessante que você busque essa estratégia, que você busque se alimentar principalmente de proteínas de origem vegetal. Mas isso é um tema para uma outra aula, a gente vai discutir isso bastante lá quando a gente for discutir ecologia, mas eu não deixo de a gente dar um leve reforço aqui, ok? Para além do colágeno, nós temos também a elastina, como o nome sugere, traz elasticidade, então é a capacidade da nossa pele de recuperar. Eu puxo ela e ela volta para o formato original, tem muito a ver com essa proteína, elastina, e a própria queratina, que é a substância que forma o nosso cabelo, que forma as nossas unhas. Ela traz muita resistência e impermeabilidade também para a nossa pele, no caso da queratina, ok?
Uma função hormonal que as nossas proteínas podem desempenhar. A gente tem alguns hormônios que são de natureza proteica. Eu coloquei aqui dois, a insulina e o glucagon. Essas duas substâncias atuam no controle da glicemia. O que quer dizer controle da glicemia? Controle do açúcar que a gente tem no sangue, ok? Essas duas substâncias atuam de forma a garantir que a glicose esteja sempre disponível em níveis satisfatórios na nossa corrente sanguínea, beleza? Para além disso, o que mais que a gente pode observar em termos de função das proteínas? Função respiratória, trouxe duas aqui, ó. A hemoglobina e a mioglobina. A hemoglobina é uma proteína que a gente encontra no interior das hemácias, das células que a gente chama popularmente de glóbulos vermelhos, que vão estar associadas ao transporte de gases, principalmente o transporte de gás oxigênio, e a mioglobina, como esse nome sugere, esse prefixo mio quer dizer músculo, eu vou encontrá-lo no interior dos músculos e também vai estar associado principalmente ao transporte de gás oxigênio. Uma curiosidade legal para a gente entender um pouquinho a relevância disso aqui, ó, nos mamíferos aquáticos, que ainda têm respiração pulmonar, como todo mamífero tem, a mioglobina está mais presente no músculo, o que torna a carne deles com um vermelho mais intenso e vai ajudar eles a conseguirem ficar longos períodos debaixo d'água. 40, 50, uma hora debaixo d'água. 40, 50 minutos, uma hora debaixo d'água, devido a essa maior concentração de mioglobina no músculo deles. Função carreadoras, as permeases, são aquelas proteínas que estão presentes na minha membrana plasmática, que vão facilitar a passagem das substâncias, né, tornando o processo muito melhor, muito mais fácil, deixando que substâncias entrem mais facilmente ou que saiam mais facilmente do interior da minha célula. Função imunológica, ou seja, de defesa do nosso organismo. Aí eu coloquei o nome bonitinho aqui, ó, as imunoglobulinas, que nada mais é do que um nome bonito, que um nome pomposo para os anticorpos. Sim, os anticorpos que você carrega no seu organismo nada mais são do que proteínas. Olha como é que essa substância, turma, é tão essencial para o funcionamento do nosso organismo. E a última função que eu coloquei aqui, que é a função catalítica, ou seja, de catalisador, de facilitador de reações metabólicas, são as enzimas. Aí eu coloquei aqui uma estrelinha para ela. Por que eu coloquei uma estrelinha para ela? Porque, gente, as enzimas elas são tão Power Blaster, Detonator Plus Advance, de importância para o funcionamento do nosso organismo, que a gente tem uma aula especial só para tratar sobre elas, beleza? Então, na aula de hoje, o que a gente viu? A gente viu como é que as proteínas se organizam, a gente comentou sobre a questão da estrutura da proteína, que ela pode ser de estrutura primária, secundária, terciária ou quaternária. A gente viu também que esse formato tridimensional que a proteína assume pode ser alterado, pode sofrer um processo de desnaturação, que pode ser ocasionado por diferentes fatores. E vimos também as diferentes funções que as proteínas podem desempenhar, o que reforça a importância que essa molécula tem no nosso organismo. É isso aí, tudo de bom para vocês, galera. Fiquem bem, bons estudos e vamos que vamos. Até mais!